título Encontrando Deus na Provação. É a lição de número 11, Encontrando Deus na Provação. E a revista traz também um subtítulo, Deus prova o demandante. Esse termo demandante, ele é um termo bastante usado no mundo jurídico. É quando nós protestamos alguma coisa, abrimos um protesto contra alguém ou contra algo. No caso aqui, Jó, ele em algum momento, ele protesta para com Deus. Então, o subtítulo traz, Deus prova o demandante. Eu queria, rapidamente, trazer uma síntese de Jó. É um personagem que nós já conhecemos muito bem, todos nós conhecemos a história de Jó, mas eu gostaria de trazer rapidamente uma apresentação sobre Jó. Jó era casado, tinha 10 filhos. Jó também é conhecido como um homem que possuía muitas riquezas. Então ele era o maior no seu tempo, conhecido pela prosperidade que ele possuía. E a Bíblia destaca também que Jó era um homem exemplar na sua conduta. Jó capítulo 1 refere-se como um homem íntegro e exemplar com sua conduta. Isso o próprio Deus traz a seu respeito. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Isso lá no versículo 6 do capítulo 1. E nessa reunião apareceu também Satanás. Então, Deus fez uma reunião com seus filhos e Satanás aparece também naquela reunião. E interessante que o próprio Deus é quem se refere a Satanás. O versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o próprio Deus apresenta Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Versículo 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Aqui Satanás, ele levanta a primeira dúvida. E a dúvida é a seguinte: a tese de Satanás aqui é que o homem só louva a Deus na prosperidade. Então a primeira tese que Satanás levanta é essa. Ele quer gerar essa dúvida. Mas também Jó te louva por quê? Porque ele está cercado das tuas bênçãos, do teu cuidado, da tua prosperidade, e nada lhe falta. No versículo 12, antes no versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás
se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Duas verdades, dois pontos para nós anotarmos de início na lição de hoje. Primeiro, Satanás está solto por aí. Ele está passeando pelo mundo para ver se ele consegue atrair algum distraído, para ver se ele consegue atrair algum que não anda na presença de Deus. Então, a primeira lição é que nós devemos e precisamos caminhar com Deus, na presença de Deus, aprendendo das coisas de Deus, falando com Deus, em comunhão com aqueles que caminham com Deus, dividindo a mesma fé, incentivando uns aos outros a continuarem conhecendo e continuar conhecendo a Deus, porque Satanás está por aí. Então devemos estar atentos pelas maldades que ele causa, pelas maldades que ele produz. A segunda verdade é que Satanás é limitado. Satanás não é concorrente de Deus, igual a muitos pensam. Deus é soberano sobre todas as coisas. Satanás é criatura e, portanto, Deus está acima dele. Deus não tem inimigo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é absoluto sobre tudo e sobre todos. E o versículo 12 confirma isso para nós. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Esse somente contra ele, existe uma limitação. Satanás pode ir até onde Deus permite. Além disso, nada mais. Então, essas duas verdades eu gostaria que você anotasse nesta manhã. Bom, Jó sofre então 5 ataques. Primeiro, a vida financeira de Jó é abalada. Jó perde tudo. 2, Jó perde seus 10 filhos no mesmo dia. Acontece um acidente e os 10 filhos morrem no mesmo dia. 3, Jó também fica doente. Então, a sua saúde é abalada, com feridas por todo o corpo, dos pés à cabeça. 4, sua mulher pede para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. No momento em que ele mais precisa do seu cônjuge, ela desiste de Deus, pede para que ele amaldiçoe a Deus e o abandone. E por fim, os seus amigos o acusam, criticam duramente Jó e injustamente, alegando que seu sofrimento é consequência do seu pecado. Então, este é o cenário. Isso que se traz no primeiro capítulo. Jó
se queixa diante de Deus do que vem acontecendo com ele, com sua vida. No capítulo 3, Jó amaldiçoa seu nascimento. No capítulo 6, Jó justifica suas queixas. No capítulo 7, Jó contende com Deus. No capítulo 10, Jó protesta contra a severidade de Deus. No capítulo 12, Jó se defende das acusações de seus amigos. E no capítulo 13, Jó defende sua integridade. Já no 14, Jó medita sobre a brevidade da vida, capítulo 14. Capítulo 16, Jó se queixa dos tratos de Deus. Capítulo 17, Jó nada mais espera desta vida. E olha que interessante, no capítulo 19, versículo 25, embora Jó estivesse sofrendo duramente, sabe que seu Redentor vive. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó indaga, Jó questiona, Jó protesta, Jó levanta sua voz perante Deus, Jó quer entender. Capítulo 27, Jó descreve a sorte dos perversos. No capítulo 30, Jó lamenta a miséria em que caiu. Capítulo 31, Jó declara sua integridade. E aí, chegamos até o capítulo 34, Eliú repreende Jó. 38, o Senhor convence Jó de ignorância. É onde nós vamos falar um pouquinho na lição de hoje. Então Jó, ele questiona Deus. Por que, meu Deus? Sofrimento, enfermidade, e ele questiona Deus. Por quê? E ele questiona por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo com minha vida? Eu queria abrir um parênteses. Talvez nós, nesta manhã, também estejamos com alguns porquês. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com esse sentimento no meu coração? E aí, há vários motivos: sofrimento, enfermidade, desemprego, desavenças nas famílias, nas igrejas, violência, injustiça. Talvez alguém foi injusto com você, e aí as perguntas surgem: por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Assim como Jó, em muitos momentos da nossa vida, nós questionamos a Deus. Por quê? Por que isso acontece comigo? Por que isso não deu certo? Por que eu fui parar nesta situação? Por quê? Jó se queixou de Deus. Jó faz 34 queixas contra Deus, porque ele não entende por que aquilo estava acontecendo com ele. Naquela reunião que aconteceu com os filhos de Deus, Deus e Satanás, Jó não estava presente. Ele não participou dessa reunião. Portanto, ele não estava entendendo mesmo, porque a situação caminhava para aquela direção. Então Jó se queixou de Deus 34 vezes. Jó se defende no sentido, ele tendo uma vida íntegra, correta,
Então, por que ele estava passando por aquilo? E nós, muitas vezes, também não entendemos algumas situações. Por que existem pessoas que vivem 10 anos e existem pessoas que vivem 100 anos? Por que Deus trata de um jeito uma pessoa e trata de outro jeito outra pessoa? Por que Deus permite algumas oportunidades para um e não permite oportunidades para outro? Não sabemos. Não sei. Não sei. Mas o capítulo 42 diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De uma coisa nós temos que saber: Deus é soberano. Deus é transcendente. Ele não está limitado ao tempo e ele não está limitado ao espaço. Deus é criador. E interessante que Deus criou todas as coisas primeiro e depois ele criou você. Então quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para demandar Deus? Nós temos aqui pelo menos 3 teses no livro de Jó. A primeira tese é a que eu falei no início, a tese de Satanás. O homem só louva a Deus na prosperidade. Jó 1, 9 a 11. Essa é a referência. A segunda tese, para você anotar, é a tese dos amigos de Jó. Qual é a tese dos amigos de Jó? O que eles acreditavam? Que o sofrimento de Jó era resultado de pecado. Jó estava sofrendo porque ele vivia em pecados ocultos. Essa era a acusação. E essa era a segunda tese. E a tese de Deus. O homem pode ter fé em Deus, independente das circunstâncias. Essa é a tese de Deus. Que o homem pode sim ter fé em Deus, independente das circunstâncias. Jó 1, 20 e 22. Vamos abrir bastante a Bíblia hoje, tá bom? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha que interessante. Disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó permaneceu reto, íntegro e temente a Deus, mesmo questionando a Deus. Muitas vezes isso acontece com a gente, porque nós somos muito limitados, nós somos muito pequenos, nós não temos condições nenhuma de realizar qualquer coisa, se não for da vontade de Deus, se Deus não estiver conosco. Então nós somos muito limitados. Não há como comparar a grandeza de Deus e a nossa posição.
Nós estamos muito embaixo e Deus está muito em cima. E contudo, com a sua grandeza, com a sua soberania, com seu poder, Ele faz questão de manter um relacionamento conosco. Ele nos procura. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E muitas vezes o silêncio de Deus não significa que Deus virou as costas para você. Isso não é uma verdade. É possível que nesta manhã você tenha alguns pedidos de oração que é só seu. É um pedido especial que caminha com você lá no seu íntimo. Uma petição, um desejo que você tem e você sabe que só Deus pode te dar. Eu não sei o que é, mas acredite, Deus conhece o mais íntimo do seu coração e sabe exatamente aquilo que você necessita. E nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. E o silêncio de Deus não significa que Ele não está olhando para você. Bom, Eliú, que a lição traz, a Bíblia não traz muitas informações sobre Eliú. O que nós sabemos é que Eliú era um jovem comparado aos amigos de Jó e Jó. Então, quando compara Eliú, que é o personagem que a lição 11 traz, ele era mais novo que Jó e mais novo que seus amigos. E Eliú era um conhecido de Jó, filho de Baraquel, da família de Rão, que espera para falar com Jó. É interessante, por que ele espera para falar com Jó? Justamente porque ele era mais novo. Então, ele sendo mais jovem, ele esperou os mais velhos falarem primeiro, subentendendo que poderia haver ali um bom conselho, uma boa sabedoria, e isso nem sempre é verdade. O muito viver não significa sabedoria. O muito estudar não significa sabedoria diante de Deus. O muito viajar, o muito conquistar, não significa sabedoria diante de Deus. Por quê? Porque a fonte da sabedoria nós não encontramos em lugar nenhum. Nós não encontramos com o tempo de vida, nós não encontramos nos livros, nós não encontramos nas viagens pelo mundo afora, ou pelas experiências profissionais ou acadêmicas. A fonte da sabedoria nós só encontramos em Deus. Saber viver, nós só vamos aprender com Deus. Muito bem. Eliú, depois que ele aguarda os conselhos dos amigos de Jó, que o acusam e que afirmam que o sofrimento de Jó estava relacionado ao seu pecado, Eliú traz 4 conselhos. Ele faz 4 discursos aqui para Jó. Primeiro, Eliú diz o seguinte: Deus sendo soberano e transcendente, Deus não deve satisfação ao homem. Mesmo assim, ele se propõe a falar com o homem. Capítulo 32.
O segundo discurso, ninguém é totalmente inocente diante de Deus e que a graça de Deus é que permite o homem continuar existindo. Então, a tese de Eliú é: ninguém é totalmente inocente diante de Deus e que somente a graça de Deus, o perdão de Deus, é que permite que o homem ainda continue existindo e tenha uma relação direta com Deus através de Cristo Jesus. Eliú destaca o caráter bondoso e justo de Deus e enfatizou que os ímpios estão sob o constante juízo de Deus. Então, os ímpios estão sob o constante juízo de Deus, embora isto nem sempre seja evidente nos dias de hoje. Tem muita maldade na terra causada pelo homem. E às vezes pode parecer que a justiça de Deus não prevalece. Pode parecer. Porque nós somos, mais uma vez, nós somos ainda muito limitados com as nossas interpretações. E nós achamos que a demora é porque a justiça não virá. Engano. Deus é justo sobre todas as coisas e fará a justiça sobre toda a terra. E Eliú defende isso no capítulo 33. Conselho 3. Deus é tão elevado, então Eliú fala para Jó que Deus é tão elevado que não pode ser atingido por qualquer coisa boa ou má feito por suas criaturas. Destaca sobre o silêncio de Deus diante do clamor do homem, versículo 35. E o 4, discurso de Eliú, destacou a justiça, o poder, a bondade e a misericórdia perfeita de Deus e tratou o sofrimento de Jó sob essa perspectiva. Destacou o propósito de Deus no sofrimento de Jó e aconselhou a Jó a aceitar de bom grado e a confiar em Deus. Capítulo 36. Por fim, Eliú finaliza seu discurso falando da grandeza de Deus revelada na obra da criação. Então, resumindo, os conselhos de Eliú eram mais equilibrados do que dos amigos de Jó. Eliú tira o foco de Jó e coloca o foco em Deus, como o único soberano. Tira o foco de Jó e coloca o foco em Deus. O livro de Jó, ele traz a mensagem central do livro do mistério do sofrimento. Julgava-se que todo sofrimento decorria do pecado pessoal. Os discípulos de Jesus também indagaram em João 9, 2 e 3. Quando Jesus vai curar um cego de nascença, os discípulos questionam: como este homem pode ser justo se sofre tanto? Nos dias atuais, a pergunta poderia ser como este homem poderia ser piedoso se nada sabe de sofrimento. Sofrimento ligado à maldade humana. Parece que o coração do homem não entra em repouso pelo caminho exclusivamente racional. O livro mostra que no sofrimento há muito mais coisa que a sabedoria humana pode explicar. Quero fazer para você 3 perguntas, para nós entrarmos no tópico 1. Como devemos reagir em meio ao sofrimento?
quando o sofrimento vier na sua vida e bater na sua porta, como deve ser a nossa reação? 2, como devemos reagir perante as pessoas? Como deve ser o nosso testemunho? Como devemos reagir perante Deus? Como devemos reagir perante Deus? Tópico 1. Deus no meio de um redemoinho. O Antigo Testamento narra vários momentos em que Deus se manifestou visivelmente ao seu povo em 2 ocasiões. O texto de Jó relata que o Senhor falou no meio de um redemoinho. É relevante recordar que Elias foi arrebatado ao céu em um redemoinho, 2 Reis 2:11. Em Jeremias, o redemoinho simboliza a ira do Senhor sobre os perversos. No fim do seu discurso, Eliú descreve a vinda de um áureo esplendor do norte. O redemoinho é caracterizado pela força do vento e sua capacidade de arrastar objetos em seu caminho. O momento da história de Jó em que Deus se revela sugere uma cena impressionante, embora o texto não indique qualquer ameaça ou temor da parte de Jó. Certamente, a imagem representa o turbilhão que levou Jó de uma situação de paz e prosperidade a uma miséria e dor. Contudo, o mais relevante é que o Senhor respondeu aos pedidos de Jó por uma audiência feita durante suas discussões com os amigos. Jó repetidas vezes afirmou que se pudesse se apresentar diante de Deus, defenderia sua causa e agora sua argumentação seria posto à prova. Esse ponto do redemoinho mostra Deus superior, um Deus sobrenatural. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele aparece através de um redemoinho para falar com Jó. E o outro ponto é que ele aparece do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Deus, sendo sobrenatural, se manifesta no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira. Muito bem. Tópico 2. Deus questiona a qualificação de Jó. Então Deus, quando ele aparece para Jó, é interessante que Deus não traz respostas a Jó. Quando Deus aparece, quando Deus rompe o silêncio, Deus não vem para esclarecer a Jó o que estava acontecendo. Muito pelo contrário, Deus questiona a qualificação de Jó. Deus questiona a capacidade de Jó. Deus questiona o poder, a visão que ele tinha das coisas. E é uma abordagem distinta de Eliú, porque Eliú, quando ele discursa, ele fala da grandeza de Deus. Mas quando Deus rompe o silêncio, Deus questiona da capacidade do Jó e dos homens de realizar, de fazer. É o que a parte A vem nos trazer. A verdadeira bênção e a vida eterna consistem em conhecer a Deus. Todavia, para se revelar,
o Senhor adota uma abordagem distinta da utilizada por Eliú. Em vez de descrever sua própria glória, Deus questiona a capacidade de Jó. A parte B, a limitação do homem quanto ao conhecimento das coisas criadas. Acompanhe na sua revista que nós temos 3 pontos importantes para nós aprendermos. O primeiro ponto, a primeira capacidade que Deus questiona aqui é a presença do homem na criação. Aonde estava o homem quando Deus criou o mundo? Deus criou primeiro todas as coisas e depois Ele fez o homem. O versículo 4 de Jó 38, se você puder abrir a sua Bíblia. Jó 4:38. Desculpa, Jó 38:4. Eu inverti aqui, tá? Jó 38:4 diz o seguinte: Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você pode explicar como foram estabelecidos os alicerces da terra e quem executou as obras da criação? Jó desconhecia as respostas para essa questão. Em segundo, o Senhor interroga sobre a administração da criação. Nos dias de Jó, teria Jó alguma influência sobre os eventos naturais? Já interferiu no nascer do sol? Ele possui algum controle ou entendimento sobre os mares ou os confins da terra? Tem um Salmos muito bonito que você pode ler durante a semana, é o Salmos 19. Eu vou ler só um recorte desse salmo, se você puder abrir rapidamente. Salmos 19 diz o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como um noivo se sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o percurso, e nada refoge ao seu calor. Que poder tinha o Jó na administração da criação? Que poder tem o homem na administração da criação? Que poder tem o homem para dizer: agora chove, agora faz noite, agora faz sol, agora faz frio, agora venha um vento? O homem não tem poder sobre isso. Jó não tinha poder sobre isso. Ele não tinha nenhuma influência sobre a administração da criação. E o terceiro grupo de perguntas aborda o cuidado com a criação, ou seja, a providência de Deus. E aqui no capítulo de Jó 38, capítulo 38, nós temos um exemplo bastante claro também para nós, que fala do cuidado de Deus para com os animais, a providência de Deus na alimentação dos animais. O capítulo 38, no versículo 39, pode ser aqui no 39, diz o seguinte, Jó 38, 39. Observe a providência de Deus na criação. Caçarás porventura presa para a leoa?
Jó questionando Jó, Deus questionando Jó. Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Deus soberano na providência do alimento para com os animais. Vamos seguir para o tópico 3. O tópico 3 traz o seguinte: Jó admite a sua incapacidade. E é o que muitas vezes Deus espera de nós. Muitas vezes nós somos muito orgulhosos. Nós carregamos um orgulho muito grande dentro do nosso coração. E muitas das vezes, diante de algumas situações, Deus só quer ouvir de nós o seguinte: Pai, eu sou incapaz. Senhor, eu não consigo sozinho. Muitas vezes é isso que Deus espera de nós. É termos uma postura humilde diante dEle. E o tópico 3 traz algumas lições para nós. Jó admite sua incapacidade. A referência é Jó capítulo 40. Aquele que questiona Deus poderá repreendê-lo? Então, se você questiona Deus, você poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contenderá com Todo-Poderoso? Que responda a Deus aquele que o acusa. Quem assim argue a Deus, que responda. Aquele que questiona a Deus poderá repreendê-lo? Então Jó respondeu ao Senhor, versículo 3: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, Jó reconhece a sua incapacidade e reconhece a grandeza de Deus. Muito bem. Romanos, vamos abrir rapidamente em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 22, diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. 1 Timóteo 1:7 diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes 5, versículo 1 diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem.
melhor é ouvir, melhor é aprender de Deus, melhor é compreender a Deus, melhor é obedecer a Deus. O tópico 4 traz o seguinte tema para nós: o Senhor confronta a argumentação de Jó. A reflexão de Jó sobre sua própria ignorância o levou a silenciar diante de Deus, mas os propósitos de Deus para com ele eram ainda mais profundos. Tiago ensina que as provações geram perseverança e maturidade. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago 1, 2 e diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, quando passares por aflição, quando passares por alguma tormenta, por alguma dificuldade, procure entender. Não foque na dificuldade. Coloque os seus olhos em Deus. E essa dificuldade, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus apresenta questões penetrantes. Jó havia solicitado comparecer diante de Deus para defender sua causa. Agora Deus lhe concede essa oportunidade. Mas antes disso, por meio de perguntas, ele destaca a gravidade desse encontro e alerta se manifesta em 3 indagações. O Senhor questiona Jó se Jó acredita poder superar Deus em seu debate. 2. Ou se possui força para fazer sua vontade prevalecer. As 2 primeiras possibilidades são descabidas. Eliú já havia derrubado essa ideia ao acusar Jó de querer ser mais justo do que Deus. Se Jó persistisse nesse caminho, encontraria sérios problemas. E, na sequência, nós temos aqui 2 testes. Deus desafia Jó em 2 testes. O primeiro dele, que Deus desafia Jó, é para que Jó aplicasse a justiça diante dos homens. Esse era o primeiro teste. Capítulo 40. O segundo teste é que Jó fosse dominador sobre 2 animais, o crocodilo e o hipopótamo. A lição também destaca esse teste para com Jó. Então, o primeiro teste: aplicar a justiça diante dos homens. Como Jó poderia fazer isso? Não teria nenhuma condição. Nenhuma condição. Como Jó poderia dominar os animais? Como ele pode dominar os animais? Esse é o segundo teste que Deus aplica em Jó. Faz com que Jó reflita sobre eles, para entender cada vez mais o tamanho da sua capacidade. Ficou claro, na parte final do tópico 4, ficou claro que Jó não estava em condições de comparecer diante de Deus e apresentar sua reivindicação. Por isso, em resposta ao desafio inicial, o Senhor, ele diz: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais, coisas que eu não conhecia. Então Jó reconhece que eram coisas maravilhosas demais para o entendimento dele, coisas que ele não conhecia.
Eu quero caminhar para o capítulo 5, para nós fazermos aqui as últimas considerações. E nenhum de nós temos qualquer condições de se apresentar diante de Deus e fazer qualquer tipo de questionamento. Nenhum de nós. Jó, sendo considerado íntegro, reto, temente a Deus, permaneceu com a sua fé inabalável, mesmo no sofrimento. Ele não foi habilitado a comparecer diante de Deus. Mas existe alguém que é o nosso advogado, que faz essa ligação entre o homem e Deus, porque nós não temos qualquer qualificação, mas existe alguém que nos leva até a Deus, existe alguém que nos justifica diante de Deus, existe alguém que advoga por nós, que nos defende diante de Deus, existe alguém que leva as nossas queixas. Somente Jesus tem as respostas. Apocalipse, capítulo 5, e nós já estamos caminhando para o final da lição. Apocalipse, capítulo 5, diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono o dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Tendo cada um deles uma harpa. Versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes. Versículo 12: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ele estava com Deus na criação, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, conforme declarado em João 1:1-3. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu
gostaria de concluir. A manifestação de Deus e a revelação de sua palavra transformam tudo. Diante dele e da sua glória, por todos se calam. As perguntas feitas a Jó demonstram que ele e nós somos completamente incapazes de compreender as razões dos eventos que ocorrem conosco, mesmo que Deus desejasse explicá-los. Eles mostram que nossos planos e pretensões são insignificantes diante do Senhor e de sua glória. Em todas as circunstâncias, o melhor é calar e confiar na soberania de Deus. Em todas as circunstâncias, o melhor é calar e confiar na soberania de Deus. Aplicação. A glória de Deus e sua palavra devem nos levar a descansar e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Em vez de apresentarmos nossas razões, busquemos o conhecimento de Deus, de seu poder e de sua salvação, que manifestaram perfeitamente em Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra, pelas lições que aprendemos nessa manhã, e que o Senhor mesmo coloque no nosso coração esse entendimento da Tua grandeza com relação à nossa incapacidade. Que o Senhor coloque no nosso coração o entendimento que o Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é Criador e o Senhor sustenta todas as coisas. Não sustentaria a nossa vida? Que possamos, nessa manhã, crer, através de Cristo Jesus, que o Senhor conduz a nossa vida em vitória. Leva-nos, ó Deus, para a Tua presença, seguros, para a salvação por meio de Cristo Jesus. Amém.